Agora sim! Boa tarde, pessoal, todos e todas. Fui falar bem na hora do patrocinador, Novelis. Obrigado, Novelis, pelo apoio aqui sempre dos nossos projetos aqui na Unibis. Para audiodescrição, eu sou um oriental, tenho uma barbinha e um bigode. Hoje eu estou de boina, mas eu sou careca, porque está frio. E eu estou com um colete verde, todo cinza, calça preta e o tênis da Dobra, que é de papel reciclado, mas eles pararam de fazer papel, infelizmente, tênis. Mas eles têm carteiras também. Não estou sendo patrocinado, mas bons casos a gente sempre põe para frente, tá? Bom, então, muito obrigado. Eu sei que vocês engoliram a comida, né? Quem estava agora na parte da manhã. Vi que realmente estava bem cheio, discussões bem acirradas aí com vocês. Eu estava na apresentação da minha filha, do teatro dela, então eu não consegui estar aqui também, ainda não consegui clonagem de Nakas. Eu sou o Prof. Naka, Marcos Nakagawa, para quem me conhece aí das redes sociais, do LinkedIn, e também, lá no Instagram também. Mas queria agradecer muito a parceria aqui com a Unibis, é um prazer estar aqui nessa curadoria. Eu tenho uma relação pessoal com a Unibis Cultural. Eu ajudei a Unibis Cultural, a Unibis, quando era Unibis, a fazer todo o processo de transformar o CCJ em Unibis Cultural. Então, a gente ajudou toda a parte estratégica, eu e um ex-sócio meu. Então, é uma honra, o Bruno e todo o time maravilhoso aqui sempre, acolhendo a gente para poder falar desse tema tão importante, tá? Mas, vamos lá, hoje nós temos muitos convidados e convidadas, essa vida de internet é assim mesmo, e vamos lá, primeiro eu vou chamar o Cleiton Bastos, da Shep, uma salva de palmas, Cleiton, por favor, para entrar aqui com a gente. A gente vai chamar o Álvaro Almeida, da Globoscan. Álvaro, parceiro aí de várias aventuras de muito tempo. O Roberto de Carvalho Veras Júnior, da Combio. Roberto, obrigado. E eu vou chamar a Cristine Naon, minha parceira, diretora da Abraps na área de educação. A Beatriz Pacheco, do Instituto Acatu, de consumo consciente, mandou uma mensagem ontem para a gente à noite, falando que ela estava no hospital com a filha dela, e também não deu mais detalhes, mas parece que está tudo bem, era algum exame, e agora no final da tarde vou mandar uma mensagem para ver se está tudo bem, se Deus quiser vai estar tudo bem também, tá? Então, só para a gente trabalhar aqui o nosso debate, a gente vai fazer 15 minutos de apresentações de cada um de vocês. Vocês vão anotando aí as perguntas e tudo mais, tá bom? Para a gente fazer. O pessoal do YouTube, desculpa, a gente pode mandar para a gente lá, que depois a gente responde, né? No LinkedIn e tudo mais, a gente vai ter bastante... depois eles vão dar todos os LinkedIns, manda pergunta direto para eles, tá? Porque senão a gente vai gerenciar muita pergunta, né? Então é isso. E depois a gente vai abrir para vocês aí, para as perguntas, tá bom? O pessoal deve estar chegando do almoço, vai deixando o cantinho aí para aquela pessoa que estava do seu lado, e vamos que vamos, certo? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então vamos lá. Vou chamar primeiro o Cleiton, né? Estou vendo a minha ordem aqui, e tem toda uma apresentação. Cleiton, se você quiser ficar de pé, sentado, fica à vontade. O Cleiton é baixinho, né? Então é fácil de ver ele. Ok, legal. Muito bom, gente, obrigado pessoal pela apresentação, pela oportunidade de estarmos aqui apresentando uma solução que é sumamente importante, né? A gente teve agora até discutindo alguns temas aqui de entraves que a gente passa no dia a dia. Nós vamos ter uma apresentação um pouco mais corporativa para vocês entenderem qual é a nossa solução. Primeira pergunta. Time Shep não vale, tá? Alguém conhece a Shep? Já ouviu falar de Shep? Não vou ficar surpreso se vocês falarem não conhece não, tá, gente? Não vou, tá? Mas nós estamos muito mais no dia a dia de vocês do que vocês imaginam, por incrível que pareça, tá? Muitos produtos que vocês consomem hoje não estariam disponíveis se não fosse por esse serviço que a gente presta por algumas empresas.
Tá? Isso é sumamente importante. A Shep é uma empresa, que eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, para dar só um exemplo. Quem normalmente vai em supermercado aqui? Boa, todo mundo vai em supermercado, né? Vocês já devem ter visto, vamos pegar um caso de atacarejo, onde normalmente está mais visível os produtos dentro de um sistema de venda hoje que está crescendo bastante no Brasil, né, que é o sistema de atacarejo. Então, você tem lá os seus atacadões da vida, né, os seus açaí. Aí vocês veem lá aquelas estruturas porta-pallet gigantes, com produtos e tudo mais. E lá naquelas estruturas, vocês veem lá um estrado de madeira. Né? Estrado de madeira que é conceitualmente chamado de pallet. Né? As indústrias não conseguem hoje, principalmente no segmento de FMCG, que são produtos de alto giro, todas elas precisam de pallet para fazer a operação rodar. Então, vocês vão ver lá dentro, naquelas estruturas, pallets brancos e pallets azuis. Os pallets azuis são nossos. Então, agora vocês já vão começar a prestar mais atenção quando vocês forem nas lojas. Vocês vão ver muitos pallets azuis nessa comercialização. Mas vamos lá, quem é a Shep? Vamos tentar ver aqui. Gente, se eu errar o botão... Legal. A empresa ela tem quase 70 anos e ela teve a sua origem dentro de um conceito circular. É uma das empresas mais antigas do mundo já com conceito circular. Porque Shep, isso nada mais é do que uma sigla. É uma sigla que significa Common Health Equipment Pooling, que é um sistema de compartilhamento de equipamentos com indústrias. Isso surgiu na década de 50, um conceito de pós-guerra, né, que isso foi uma solução encontrada para a retomada do crescimento de alguns países, principalmente na Austrália. A Shep é uma empresa australiana. Tá? Então, mas hoje, para vocês terem mais ou menos o tamanho desse negócio hoje no mundo, existem operações em 60 países, são quase 12 mil colaboradores, mais de 12 mil colaboradores, 360 milhões de pallets e contentores. Pallets no Brasil é o nosso principal negócio, é onde mais movimenta a empresa aqui no Brasil. Nós temos mais de 750 centros de serviços espalhados pelo mundo, né? São 26.500 clientes e aproximadamente 500 mil pontos de entrega, de abastecimento de pallets às indústrias. Nós chegamos no Brasil em 1998, através de uma demanda de empresas multinacionais que vieram para cá, que encontraram muitos problemas, não só na questão operacional, mas também na questão sustentável. Né? Por quê? Porque aqui eu vou ser um pouco redundante na apresentação, que vocês já viram bastante. Né? O mercado brasileiro trabalha muito com pallet descartável. Eu falei do pallet branco, que vocês, né, veem lá nas redes, e o pallet azul. E também nos pallets retornáveis, com muita dificuldade. Não só dificuldade de trazer esse pallet de volta para a operação dessas indústrias, como também os riscos dessa operação. Né? Não só o risco de contaminação, o risco de segurança, o risco de você ter uma linha de produção parada. Então, há uma série de problemas existentes dentro de um modelo onde as indústrias fazem essa própria gestão. E essa própria gestão, muitas vezes, não é core do negócio. Não é. Então, uma indústria hoje de cosmético, não é negócio dela fazer gestão de pallet. O negócio dela é produzir shampoo e vender shampoo. Então, o que nós fazemos? O nosso negócio é só esse. É só fazer a gestão. Quando nós falamos em compartilhamento de equipamentos, equipamentos é de propriedade da nossa empresa. Então, nós alugamos esses pallets para o mercado. E nós garantimos que nós vamos atender essa operação. Por que? Como funciona o pallet descartável hoje? Na economia linear, que eu acho que já até é redundante para vocês, o cliente recebe... Nós temos a origem dos pallets, né, nas florestas, obviamente. As indústrias compram esse pallet, produzem os seus produtos, enviam para o mercado recebe esse equipamento e, normalmente, são descartados. O índice de descarte de pallet PBR é elevadíssimo, é muito alto, é muito alto. Tá? Bom,
esse é o modelo que nós atuamos aqui. E isso já existe há 70 anos, praticamente, né? Que é o modelo circular. O modelo circular nada mais é do que o consumo, né, das aplicações aqui, compartilhar e reutilizar. Então, o nosso equipamento é compartilhado com essas indústrias. Eles utilizam o nosso equipamento numa linha de produção, e vocês vão ver adiante o modelo. Eles fazem essa produção, enviam para o CD, enviam para o mercado e nós coletamos isso no mercado, que nada mais é do que a economia circular da Shep. Então, vocês têm aqui todo o nosso modelo operacional. Nós temos os nossos centros de serviços aqui no Brasil, ok? Atendemos todos os nossos clientes aqui. Então, nós temos clientes das mais diversas categorias. Eles recebem os nossos equipamentos, entram na linha de produção deles, eles armazenam esse produto, envia para o varejo, nos comunica que esse pallet está numa determinada rede, nós fazemos uma coleta desse equipamento nas redes e retorna para um dos nossos centros de serviço para fazer toda a manutenção, higienização, recuperação desse equipamento, e esse equipamento volta para a cadeia. Esse modelo, ele tem, só para vocês terem uma ideia do impacto sustentável de ganho sustentável, porque nós temos hoje centros de serviços espalhados pelo Brasil inteiro. Então, um cliente que está localizado aqui em São Paulo, envia paletizado para Goiânia, por exemplo, esse pallet, um cliente em Goiânia, ou em Belo Horizonte, vamos lá, um supermercado BH em Belo Horizonte, nós vamos coletar esses pallets no BH e vai voltar para um centro de serviço Shep mais próximo. Ele não vai voltar para São Paulo. Ele vai voltar para uma localidade onde está mais próximo de onde o cliente entregou esse pallet. Feito isso, nós fazemos o reparo e um outro cliente nessa região vai utilizar esse equipamento. Ou seja, nós estamos compartilhando os nossos equipamentos com esses clientes. Tá? Então, esse é o modelo circular da Shep, que isso existe no mundo inteiro. E esses fluxos, eles não se limitam só ao Brasil. Isso pode ser feito nos todos 60 países onde existem essas operações. Então, se você tem um cliente hoje aqui no Brasil e exporta para a Europa, por exemplo, ele pode usar esse equipamento. E o mesmo modelo vai ocorrer. Vai chegar na Europa, ele vai nos informar, coletamos, voltamos, reparamos e abastecemos novamente a cadeia. Este sistema, ele não abrange única e exclusivamente a indústria. Isso aqui, mais um vídeo que nós vamos ter adiante, vocês vão ver que nós podemos atender toda a cadeia de suprimentos do cliente, desde o fornecedor deles, ou do fornecedor do fornecedor. Então, o fornecedor recebe o pallet nosso, entrega para a indústria, ele tira a embalagem do pallet e o pallet entra na linha de produção dele. Então, nós compartilhamos e integramos toda a cadeia, né? Esse modelo ele é extremamente eficiente no mundo inteiro. Okay? Não está muito mais no dia a dia de vocês que a gente imaginava, né? Mas a gente não vê. Né? Você só vai ver agora o pallet azul na estrutura porta-pallet do varejo. Né? E tem todo essa movimentação. Só para vocês terem uma ideia, a Shep é uma das empresas de maior movimentação de SAP no mundo. É uma das que gera maior movimentação diária de SAP, porque cada fluxo desse é rastreado. Cada fluxo desse está dentro do sistema de SAP. Então, da base A para o cliente, saída da nossa base para um cliente, tudo isso é rastreado. Tudo isso passa por movimentação de SAP. Ok? Bom, gente, falamos aqui da economia circular. Vamos ver o vídeo. Eu acho que vai dar uma boa ideia para vocês. Falamos bastante aqui. Um ponto interessante no Brasil, que a gente estava até agora discutindo, né, Cris? Falando sobre as dificuldades aqui. Uma das grandes preocupações hoje que nós temos é a seguinte. Talvez venha até um questionamento de vocês, né? Nossa, se isso é tudo tão interessante, por que a gente não muda o branco para o azul? Tá? Nós temos um desafio muito grande no Brasil, que isso aconteceu muito no passado. É ter uma questão de conscientização geral do impacto que um pallet hoje branco traz para o meio ambiente e também os riscos de uma operação. Vamos voltar ao que no começo da nossa conversa. No começo, nós falamos que você vai lá numa loja de um atacadão.
Vamos dizer, essa é uma grande preocupação do varejo, tá, gente? A gente fala com o varejo direto. Nosso relacionamento com o varejo é muito, muito grande, muito grande. Nós temos relação assim diária com todas as grandes redes do varejo. A grande preocupação deles era, quando você monta uma loja dessa, o que você está levando para dentro de casa? Imagina, vocês naquele corredor de uma loja do atacarejo, um pallet daquele vem para baixo. E você está com a sua família numa loja dessa. A questão de segurança, ela é muito, muito, muito relevante nesse processo. Então, por isso que, se você não tem um equipamento de segurança, de qualidade e responsável, isso pode estar trazendo sérios riscos, não só para uma questão de saúde, mas uma questão de segurança até dentro da própria indústria. Tá? Essa é uma das grandes preocupações. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar ver se eu consigo passar aqui o vídeo. As empresas tradicionalmente compram pallets para transportar e armazenar seus produtos. Além das implicações financeiras, isso também significa uma série de preocupações como armazenamento, administração, papelada, sem contar os custos e tempo associados com inspeção e organização do transporte para coletá-los. Com o sistema de pooling de pallets, a CHEP fica encarregada de tudo. Esta é uma solução mais inteligente que permite a você se concentrar em seus negócios sem se preocupar com outros assuntos, oferecendo soluções inteligentes para cada parceiro na cadeia de clientes. Isso significa uma forma única de colaboração entre fabricante, varejista e transportadora, que beneficia a todos. Uma clara vantagem para as empresas ao escolher a CHEP é que podem contar com a maior rede de pooling do mundo. Os fabricantes são capazes de entregar seus produtos em pallets CHEP quase em todas as partes do globo, com mais de 500 mil pontos em 60 países. E também receber o apoio de nossos analistas, que supervisionam o inventário de movimento dos seus pallets e informam qualquer pedido em comum, alertando sobre picos ou quedas na demanda. Os varejistas também têm vantagens únicas ao trabalhar com a gente. Sempre recebem pallets da mais alta qualidade. Além disso, o tráfego de carga é menor, porque sempre buscamos eficiência nos transportes, minimizando o número de caminhões com cargas vazias. Isso faz com que cada viagem seja mais rentável, percorrendo menos quilômetros com carga vazia e com um tempo de espera mais curto, reduzindo os custos e as emissões de CO2. Graças à nossa grande rede de centros de serviços, não é preciso fazer longas viagens para buscar nossos pallets. Depois de minuciosa inspeção e reparação em nossos centros de serviços, os pallets podem ser enviados novamente a fabricantes próximos. Esse é o início de uma nova jornada na rede de pooling CHEP. Legal, gente. Bom, rapidamente, nosso tempo é bem curto, nós vamos entrar depois numa rodada aqui de discussão. Tá? A questão sustentável. Hoje, como eu inicialmente havia dito para vocês, nós temos uma pegada na sustentabilidade muito, muito forte, é o pilar da nossa empresa. Tá? E nós não queremos ser unicamente zero, nós queremos positivos. Nós temos diversas iniciativas hoje dentro da empresa, entre elas no sentido de que nós trabalhamos com uma matéria-prima extremamente sensível, que é a madeira. A visibilidade hoje é muito grande em matéria de desmatamento e tudo mais. Todos os nossos fornecedores são auditados, todas as florestas são auditadas e certificadas. Tá? Cada pallet, cada árvore que é usada para a produção de pallet, nós fazemos o plantio de 2. Então, nós já começamos aqui no sistema positivo. Então, cada árvore que é utilizada para fazer pallet, nós plantamos 2. Nós temos um sistema hoje global, onde também nós incentivamos um banco de alimentos, né, onde gastamos milhares de dólares anualmente para suportar esse banco de alimentos, aliado a um sistema hoje de gestão, principalmente na questão de fretes, compartilhado, que nós chamamos vínculos positivos com indústrias, no sentido de que eles entregam o produto num determinado local, o mesmo veículo que vai voltar vazio vai voltar com pallet. Então, nós temos hoje um match da malha de todos os clientes para minimizar esse impacto da emissão de carbono. Tá? Isso é extremamente importante no nosso negócio, por quê? Porque vínculos positivos reduz custo e alivia significativamente essa questão da pegada sustentável. Tá? Bom, desliguei? Bom,
Aqui nada mais, como eu falei, o nosso tempo é extremamente curto, tá? Nós temos aqui, o nosso princípio é compartilhar nosso equipamento para a reutilização do mesmo, né? Tornar a cadeia cada vez mais efetiva. A malha global, que é o que a gente acabou de comentar. Então, quanto mais o nosso pallet estiver dentro do circuito e ele estiver dentro da reutilização, são menos árvores que são derrubadas e toda essa eficiência na questão da coleta dos pallets. E, obviamente, o objetivo é zero desmatamento, porque nós fazemos a reposição dessas árvores que são utilizadas aí na questão da produção. Tá bom? Bom, gente, isso aqui é um ponto importante. Isso aqui são conquistas que a empresa teve nos últimos anos. Né? Para vocês terem uma ideia, todas essas entidades são reconhecimentos que a empresa teve. Importante na Dow Jones, que a Shep hoje está na primeira posição global na categoria industrial. Então, na questão de sustentabilidade. Esse selo que vocês estão vendo aqui, ó, selo da Terra Carta, foi emitido até pelo antigo príncipe, né, da Inglaterra, que certificou a Shep na Inglaterra como a empresa mais sustentável na Inglaterra. Então, nós temos diversas empresas que certificam o nosso processo de sustentabilidade e na economia circular. Ok? Gente, esse é o vídeo final, tá bom? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Em 2020, completamos uma parte importante do nosso programa de sustentabilidade. Após 5 anos de trabalho duro, atingimos a maioria das nossas metas, incluindo 100% de madeira sustentável, melhorias anuais em projetos de colaboração, 30% de mulheres em todos os níveis de gerência, parcerias com bancos de alimentos no mundo todo e muito mais. Nosso negócio circular e o nosso impacto em toda a cadeia de abastecimento nos posicionou como líder global em sustentabilidade. Mas há muito mais que ainda podemos fazer. E se formos além de reduzir os efeitos negativos das atividades globais, com o objetivo de ter um impacto positivo? Imagine que podemos mudar as regras do jogo e transformar a forma como entregamos coisas essenciais para a vida todos os dias. Uma cadeia de abastecimento que, ao invés de consumir recursos e produzir resíduos, produzirá recursos e eliminará o desperdício. Imagine uma cadeia de abastecimento regenerativa. Imagine que possamos garantir o crescimento de 2 árvores para cada árvore usada, adicionando milhões e milhões de árvores novas ao planeta. Que possamos eliminar todas as emissões das nossas operações e combater a mudança climática em toda a cadeia de abastecimento. Imagine que possamos transformar os resíduos existentes e o plástico de uso único em produtos reutilizáveis duradouros e que transformemos as cadeias de abastecimento dos nossos clientes para que sejam mais circulares e sustentáveis. Imagine que aceitamos a diversidade completamente, criando uma equipe de trabalho equitativa na cadeia de abastecimento. E servindo alimentos a milhões de pessoas necessitadas. Imagine que inspiramos milhões de pessoas a defenderem a economia circular que o mundo tanto precisa agora. Acreditamos que a reutilização, a resiliência e a regeneração são a solução. Queremos liderar uma transformação positiva, sendo pioneiros em cadeias de abastecimento regenerativas. E aí, vocês estão prontos para se unirem a nós? Gente, muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição de vocês. Vamos aí para depois da nosso bate-papo. Obrigado, gente. Obrigado, Clayton. Muito obrigado. Passador aqui. Isso, obrigado. Bom, muito bom, né, gente? Já começa o mood depois do almoço aí, para ver que vocês comeram algumas coisas que vieram tomar num pallet como esse, né, no supermercado. E a lógica de um negócio que já nasceu e funciona dentro desse conceito, tá? Vou chamar o Álvaro agora. Por favor, a apresentação do Álvaro da Globoscan. Álvaro, a gente já vai... Eu vou te dando os tempinhos aqui, os Obrigado. tempos e movimentos. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Álvaro Almeida. Eu sou diretor da Globoscan
no escritório de São Paulo, que também atende trabalhos nossos na América Latina. E eu vou contar para vocês um pouco, vou trazer aqui um pouco um recorte de uma pesquisa que a gente faz já nos últimos 5 anos sobre vida saudável e sustentável. E o recorte que eu vou fazer nessa pesquisa é focado na questão como consumidor, dos pontos de contato do consumidor com a economia circular, né, com a reciclabilidade, né? Essa pesquisa ela é feita aqui no Brasil em parceria com o Instituto Acatu. Então, lamentando o fato da Bia não estar aqui, mas eu, de alguma maneira, em conteúdo, estou representando também o Acatu, né? Então, vou passar aqui, vamos ver se... Beleza. Explicar um pouquinho para vocês a Globescan. A Globescan é uma consultoria canadense, tem 35 anos e tem uma trajetória longa, aí, uns 20 anos, pesquisando o consumidor, né? Nossa principal ferramenta, essa consultoria, nasceu como um instituto de pesquisa, então a gente tem as metodologias muito fortes, né, de pesquisa, né, com todo e qualquer público. E o nosso principal instrumento é ouvir a sociedade, capturar insights, transformar isso em boas recomendações para organizações, empresas, ONGs, multilaterais, tomarem decisões estratégicas, construírem planos de ação, construírem suas próprias linhas de comunicação, narrativas e tudo mais. A gente é muito movido por propósito, nosso é co-criar um futuro sustentável e equitativo. Então, é uma organização pequena, 8 escritórios no mundo, 60 pessoas, mas bastante ativa. Essa pesquisa, Vida Saudável e Sustentável, que a gente faz, estamos entrando no 5º ano, ela acontece simultaneamente em 31 países, em média tem mais ou menos 1.000 respondentes por país, né? Alguns mercados têm um pouquinho menos de respondentes, e a gente procura seguir os demográficos de cada país, né? Então, do ponto de vista de condição socioeconômica, de distribuição de gênero, distribuição regional. Então, é uma pesquisa digital, né? Então, ela é feita online, mas ela procura atender aí aos demográficos de cada país. Então, vamos olhar, e é fundamentalmente público geral, o que a gente entende como consumidor. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em alguns aspectos. Vou tentar contar uma história para vocês. Uma das primeiras perguntas que a gente sempre faz é sobre a percepção de seriedade dos problemas globais, né, para o consumidor. E é bem interessante ver, em cinza tem a média da resposta dos 31 países, e aqui, nas duas linhas aqui, no laranjinha mais escuro, os números de 22. E a gente percebe que os brasileiros, eles, quando perguntados se consideram tais problemas muito sérios, em geral, consideram até mais sérios do que a média global. Então, os brasileiros, eles conferem seriedade para uma série de problemas mundiais, né, globais, em grande intensidade. Muitos brasileiros consideram que são problemas muito sérios, né? E alguns deles estão bem relacionados aí à circularidade, né? A questão do esgotamento de recursos naturais, por exemplo, a média mundial é de 60, que consideram muito sério, no Brasil 80, então 20 pontos a mais, os brasileiros consideram o esgotamento de recursos naturais como algo sério. Resíduos de plástico de uso único também, ali 58 na média global, 74% dos brasileiros consideram muito sério, né? Então, isso demonstra, de alguma maneira, uma sensibilidade, pelo menos expressa, o brasileiro se coloca dessa maneira, como sensível a esses problemas, né? Aí, a gente começa a olhar um pouco
as atitudes, né? Então, o quanto os brasileiros concordam com determinadas posições e atitudes, né? Então, por exemplo, o brasileiro, de alguma maneira, ele percebe, parece ter consciência do seu impacto, né? Você veja que 80% dos brasileiros, né, dizem que querem reduzir bastante o impacto que pessoalmente gera no meio ambiente e na natureza, né? Um número similar diz que ele entende que muitas vezes o que é bom para ele, para o consumidor, não é bom para o meio ambiente, né? E da mesma forma, ele acredita que precisa consumir menos para preservar o meio ambiente para as futuras gerações, né? Por outro lado, então esse é o lado, digamos, lado brilhante, né, da equação, né? Por outro lado, né, tem caído gradualmente o número de brasileiros que se diz disposto a pagar mais pelos produtos, digamos, né, mais amigáveis ao meio ambiente ou menos que gerem menos impacto, né? Ainda é um número alto, né, mas tem sofrido uma redução. Não temos a resposta de porquê dessa redução, mas a gente pode inferir que a pressão econômica, né, que se vive nos últimos anos, a própria polarização, o crescimento do negacionismo, que é o que aparece um pouco ali no embaixo, né? Começa a crescer, ou mantém-se num nível ali dos 20 e poucos %, então, 1 em cada 4 brasileiros, digamos assim, ou 1 em 5, né? Que, de alguma maneira, parecem mais descrentes, ou que se colocam, né, que os indivíduos não podem fazer muito, né, 26, ou que acha que as pessoas exageram, também 26, né, ou que, para ser feliz, eu preciso de muitas posses, 20. Então, 1 em 5 acha que precisa de muitas posses, 1 em 4 acha que tem um certo exagero sobre as questões, as questões ambientais, né? Então, ou seja, a gente vive esse movimento de notícias boas e outras nem tanto, né? Mas é fruto do mundo em que estamos, né? Quando a gente olha também mais um pouco aqui sobre as atitudes, né, a gente vê que, em geral, as pessoas se mostram dispostas a realizar mudanças, né? Então, por exemplo, estou tentando melhorar minha própria saúde e bem-estar. Bom, depois de pandemia, me parece uma conquista, um olhar fundamental para as questões de saúde e bem-estar, né? Quando a gente olha também ali a outra afirmação, que é massivamente, que há uma concordância muito grande, né? Os produtos ecologicamente corretos tornaram-se mais caros nos últimos 12 meses. Então, novamente, a pressão, né, econômica, né, afetando as possíveis atitudes mais sustentáveis das pessoas, né? Quando a gente olha também, aqui é bem interessante, a terceira afirmação, eu estaria disposto a reduzir pela metade meu consumo. Então, 72%, né, dos respondentes concorda plenamente ou relativamente que estaria disposto a reduzir pela metade o seu consumo, né, as coisas que compro, a energia que eu uso em minha casa e para me locomover, para evitar danos ambientais e mudanças climáticas, né? E as pessoas têm visto mais os produtos, digamos, ecológicos em seus locais de compra. Então, ou seja, a gente tem visto... A gente vai vendo em várias questões que a gente vai colocando para os consumidores as mesmas barreiras, né, a barreira econômica, né, mas intenções que se repetem positivas, no sentido de uma adoção de um estilo de vida mais sustentável, né? Quando a gente olha, por exemplo, para que tipo de atributos influenciam na decisão de compra, né? A gente vê vários atributos relacionados
a questão do uso responsável dos recursos, né? Ou da forma como os produtos se apresentam, né? Então, ter um uso eficiente de água, desenvolver programas de reciclagem e reuso de embalagens, proporcionar ajuda humanitária. Esse aqui é o social que entra aqui um pouco em meio a vários outros que estão bem relacionados a questões ligadas à ecoeficiência, à utilização das embalagens, à reciclagem e tudo mais, né? Então, esses são... e aí, quando a gente olha numa divisão mais ou menos geracional, ou também por gênero, primeiro, e uma questão que não há incontestável, as mulheres são mais sensíveis ao tema de sustentabilidade do que os homens. Vergonha para a gente, né? Baita vergonha, grande vergonha, né? A sustentabilidade, ela fala muito mais às mulheres do que fala aos homens. Isso é em toda e qualquer tipo de pergunta que se faça, qualquer recorte que se faça, sempre as mulheres têm uma resposta mais intensa e positiva em favor de sustentabilidade, né? Com relação às gerações, não é... Vamos começar aqui a desarmar um pouquinho um certo mito de que só os jovens se interessam por sustentabilidade. Não é assim. Em vários momentos, os jovens se posicionam em muitos assuntos com muito mais veemência, aliás, sobretudo nos assuntos hoje ligados à diversidade e inclusão, né? Mas no que diz respeito à compra e a consumo, a gente vê componentes diferentes, a gente vê gerações mais velhas tendo mais atitude. E aí eu acho que até é justificável sob o ponto de vista de poder de compra. Quem tem condição, tempo, escolha, recurso para tomar mais atitudes em relação à compra sustentável é quem tem mais, né, poder de compra e, em geral, são os mais velhos, né? Então, o que a gente vê... E aí, de novo, estamos no Brasil, pressão econômica, né, limita as possibilidades de ação, né? Então, vou correr. Aí tem aqui um aspecto importante, que não é fácil de entender o que as empresas querem falar sobre sustentabilidade, produto responsável, meio ambiente e tudo mais. A maior parte, 6 em 10, concordam plenamente que é muito complicado entender o que as empresas dizem, né? E isso se dá, aí sim, invertido, os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade de entender, né? Então, esse é um aspecto importante para se prestar atenção, né? Em relação a qual a probabilidade de aderir a mais... não, essa aqui é uma pergunta um pouco diferente. O que pode acontecer nos próximos 10 anos, né? Então, os respondentes, eles colocam aqui como questões... É possível que se vá compartilhar e alugar produtos mais, então você vê um nível ali de 40% ou mais, que acreditam, e que é bastante provável que vai se compartilhar mais e se alugar mais produtos em vez de possuí-los, né? Vai se comprar mais produtos usados, né? Vai ter menos químico nos alimentos, né? E por aí vai. Então, as pessoas olham de uma maneira, uma parcela importante, de forma positiva para essas transformações, né? E acho que aqui deve ser praticamente meu último slide aqui. A maior parte dos consumidores dizem que procuram fazer sempre, ou na maior parte do tempo, comportamentos ligados à reciclagem. Se a gente vê aqui, mais de 50, em geral, ali, 55, 52, 51, 49,
que procuram fazer sempre ou mais, ou na maior parte do tempo, evitar produtos nocivos ao meio ambiente, evitar embalagens excessivas, evitar plástico descartável, usar a própria sacola, né? E comprar produtos naturais e orgânicos. Então, acho que aqui a gente deve estar... tem ainda mais uns aspectos aqui interessantes. Eu acho que eu exagerei no tamanho da apresentação. Sobre evitar compra de produtos com muitas embalagens, vocês veem que tem um movimento crescente ali. O azulzinho é sempre ou na maior parte do tempo, né? Vem ali numa posição estável. Quando um dado começa a se repetir ao longo de anos, eu vejo isso até de uma forma positiva, porque eu vejo a consistência do dado. Então, significa que pelo menos metade dos brasileiros dizem consistentemente que procuram evitar comprar produtos com muita embalagem, né? Ou evitar comprar produtos nocivos ao meio ambiente, também numa faixa muito semelhante ali de 55%, né? E com muito poucas variações entre geracional ou até mesmo na questão de renda. Vocês veem que classe baixa, média e alta, mais ou menos também um pouco mais, a alta tem mais possibilidade, novamente, a questão socioeconômica aparecendo, mas num nível razoável, né, classes socioeconômicas de menor poder aquisitivo também se dizem interessadas em reduzir o consumo, né? Aqui a gente fala também sobre produtos com ingredientes naturais, também uma constante, né? E para a gente terminar e ficando dentro de economia circular, reciclar resíduos é um movimento crescente, já chega agora a 56%, aqueles que dizem que sempre ou na maior parte do tempo procuram reciclar resíduos, né? E evitar plástico também na faixa ali dos 50%, que dizem que sempre ou na maior parte das vezes. Bem, eu nem vou dar mais nenhum clique aqui, porque talvez eu ache mais algum slide para falar. Slides mágicos, né? Eles vão aparecendo, não sei quem colocou eles aí, mas enfim, eu acho que o resumo, né, da história é essa, assim: existe espaço e interesse, mas é necessário se criar as condições para que realmente as pessoas possam, de fato, ampliar a reciclagem, possam, de fato, exercitar e transformar intenção em ação, né? Não serão as pessoas que vão, por si só, transformar a intenção em ação. As condições de infraestrutura e que precisam ser dadas que vão viabilizar com que essa intenção se transforme em ação. Obrigado. Muito bom. Álvaro, o principal que deve estar na cabeça de todo mundo aqui, aonde a gente acha essa pesquisa, Álvaro, pelo amor de Deus? Todo mundo tirando foto, eu sei que tem, eu já baixei, por isso que o Álvaro vai dar um bom caminho. Bem, essa pesquisa, ela tem uma parte hoje que está pública, né? Tanto no site da Globescan quanto no site do Instituto Acatu, que nós fazemos conjuntamente. Acho que este recorte vai estar disponível para vocês, então esses slides que eu recortei e que falam mais focadamente na questão de economia circular também deve estar disponível para vocês aqui, tá? Muito bom, todo mundo tirando foto, pessoal da internet aí fazendo print screen. E tem lá também no site do Acatu, eu sempre pego da Globescan, baixem, é muito legal esse PDF, todo ano tem, é uma base, um termômetro aí global, né, de como a gente está evoluindo, já que a gente está falando dessa consciência, dessa educação, que é exatamente esse nosso painel, né? Vocês não sabem como é difícil fazer curadoria e depois fazer 15 minutos para eles falarem, só para ficar com vontade, né? Para vocês irem mais atrás, mas acho que esse é o mundo, né, de curar, de poder buscar as informações, aquelas coisas que realmente estão aí mais em voga e que
dá vontade de ficar falando tudo, né, no Instagram, no LinkedIn, mas nada como estar aqui presencialmente ou aí no YouTube, vendo e podendo anotar, verificar. Eu acho que esse é um dos nossos papéis aí também, tá? Eu vou chamar o Roberto de Carvalho, da Combio agora. Roberto, apresentação do Roberto. Alô, alô. Slide 15 minutos também. Você viu que eu levanto, fico aqui. Bom, boa tarde a todos e a todas e a todos. Eu sou Veras, eu sou um homem branco de cabelo e barbas pretas e estou vestido de calça jeans e uma camisa xadrez branca e azul, mais ou menos. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver como é que passa aqui. Ah, beleza. Bom, eu vou contar então um pouco o que a gente faz aqui na Combio. A Combio é uma indústria, então eu vou falar um pouco aqui de economia circular em indústria. A Combio, então, surgiu em 2009 com uma solução muito específica para grandes indústrias no que diz respeito à descarbonização, né? No Brasil, a gente tem energia elétrica, uma parcela muito grande renovável, né? O ano passado, a gente bateu 92% de energia renovável na eletricidade. Mas quando a gente vai falar de energia térmica, que é calor, e esse é o grande vilão das indústrias, né? Basicamente, o vapor ele é gerado através de caldeiras, que queimam geralmente um combustível, e esse combustível ele é ou óleo ou gás natural, em alguns casos ainda carvão mineral, e aí você tem a alternativa da biomassa como uma opção renovável, né, para você utilizar como combustível. E aí esse vapor basicamente ele é utilizado para processos industriais onde você tem troca de calor. Então, para secar alguma coisa, para ferver, para manter algo em determinada temperatura, para enfim, cozinhar, esterilizar, você usa o vapor. E aí, quando você vai destrinchar as emissões de carbono de uma grande indústria, você vai ver que a caldeira representa 60%, 70%, às vezes até 80% das emissões de toda uma fábrica. Então, nesse momento, onde a gente está olhando para a descarbonização, e indústrias têm um papel relevante nessa questão, a caldeira é basicamente o que deve ser trocado, né? E a biomassa, em muitos casos, acaba sendo a única alternativa no campo das renováveis para essa transição. E aí, então, a Combio tem um modelo, no nosso modelo de negócio, a gente faz essa transição num pacote completo. Então, a gente leva a biomassa para indústrias que não têm biomassa, que não entendem nada de biomassa e provavelmente enlouqueceriam em ter uma operação de biomassa que ela é bastante desafiadora, né? Uma caldeira a óleo a gás, você liga a torneirinha e ela é tipo um aquecedor de água residencial. Você não tem basicamente um esforço de operação. A biomassa não, você tem que ficar alimentando aquela fornalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano. E a gente tem projetos até que são 40 carretas de biomassa por dia. Então, assim, uma empresa, além de produzir papel, além de produzir alumínio, de fazer a gestão de uma operação como essa seria muito complexo. Pois bem, então a gente faz essa solução pacote completo. A gente compra equipamento, constrói a unidade, opera com mão de obra própria, faz todas as gestões de resíduo, de tratamento de água, desenvolve projeto de crédito de carbono e, principalmente, faz toda a originação e abastecimento da biomassa. Os setores que a gente atua, principalmente hoje, mineração, papel, celulose, alimentos e bebidas, e ainda há, por exemplo, o segmento de pneus, químico, petroquímico. Você tem vários segmentos que são muito dependentes dessa energia térmica, que é o vapor. Um pouquinho aqui das nossas credenciais aqui. Não sei se alguém sabe aqui o que são empresas B. Pode levantar a mão aqui quem conhece as empresas B. Bastante gente conhece, legal, legal. Porque às vezes você fala com grupos que ninguém conhece. Aliás, o evento está sendo organizado, né, por uma empresa B. E a Combio foi a primeira indústria B do Brasil, né? A gente foi certificado até antes que a Natura. Bom, basicamente, o sistema B ele tem como missão redefinir o que é o sucesso de negócio, né? Então, não é só ter lucro
financeiro, mas sim ter lucro social e lucro ambiental. E aí ele propõe um processo de certificação que é bastante, vamos dizer, bastante complexo. É um formulário bem longo, né? Então, é uma certificação que não é elementar você conseguir. Hoje em dia, aqui só para falar um pouco, finalizar sobre o Presa B, temos a Danone, Nespresso, Movida, Natura, Arezzo, Hering, a Veleda também, a Ben & Jerry's, a Mãe Terra, o sapato do Naka aqui, que ele falou, a Dobra, uma empresa B também. Então, a Market Sustentável, que está organizando aqui o evento. E eu sou conselheiro do SEMAB também, então eu gosto de falar bastante, porque eu sou bastante envolvido, enfim. E aí, aqui um pouco a nossa atividade traduzida em ODS, né? Acho que alguém falou aqui, talvez tenha sido o Ricardo, né? Que quando uma empresa vai comunicar os ODS, é importante que ela tenha essas métricas muito bem calculadas, né? Então não adianta eu falar que eu contribuo para energia limpa e acessível sem dizer qual que é a quantidade de energia limpa e acessível que eu gero. Ou quando eu vou falar de 12, né? Que é consumo e produção responsável, que captura reutilização, reciclagem, eu também preciso ter todas essas métricas de impacto para poder comunicar o meu impacto. Senão, a gente não pode cravar que temos impacto. Bom, e aí a beleza do nosso negócio se dá geralmente, né? Geralmente não, se dá quando a gente consegue combinar a transição energética com economia circular. A gente tem, na maioria das biomassas que a gente utiliza, elas são reaproveitadas de outras atividades, né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? O caroço de açaí, que é o nosso combustível lá no Pará, cavaco de madeira, que geralmente é restos de eucalipto, né? A costaneira do eucalipto, da indústria de imóveis ou a indústria de papel celulose, casca de arroz, pó de serra, cavaco reciclado, resíduo florestal, e vários outros, tá? Aqui a gente trouxe alguns, mas, por exemplo, bagaço de cana, a gente usa bastante. Erradicações de pomar, então, um pomar de laranja ficou velho. Geralmente, as empresas vão lá e erradicam aquele laranjal e planta de novo. E aí, esse material a gente consegue triturar e transformar em combustível para a caldeira. Então, a biomassa, né, o sentido dela é amplo, mas aqui, para o nosso contexto, são resíduos de atividades agrícolas que eu consigo transformar em combustível para gerar vapor para a indústria. E aí, aqui, a gente traz o nosso principal case, né, talvez o nosso case mais emblemático do ponto de vista ambiental. Primeiro, porque ele ocorre no bioma da Amazônia, então tem um impacto adicional, que é o caso dessa mineradora, que é a nossa cliente desde 2015, que, para fazer a secagem do minério, utilizava óleo BPF, que é um derivado de petróleo. E você tinha, por outro lado, uma situação, na verdade, você ainda tem essa situação no Pará, né, em muitos lugares. A gente está em Barcarena, que é região metropolitana de Belém, é 100 quilômetros de Belém, mais ou menos. E lá, basicamente, a produção de açaí, né, então, ela está pouco concentrada em grandes indústrias. Você tem muitos produtores, inclusive de comunidade ribeirinha, que entram na floresta, sobem no pé, pegam o caroço, produzem a polpa, e aí entrega a polpa para um intermediário, que entrega para o outro, que entrega para uma grande empresa, e a gente vai consumir aqui esse açaí aqui no São Paulo, por exemplo. E aí essas pessoas pegam esse coquinho e simplesmente jogam em praça pública, né, que a gente está vendo uma imagem, e também jogam no rio, causando assoreamento do rio, que é um problema muito grave. Então, o caroço de açaí, vamos lá, o açaí, a polpa do açaí é 10%. Então, imagina todo o açaí que a gente consome no Brasil e no mundo, vezes 9, essa a quantidade de resíduo que tem lá, né? E aí, quando a gente chegou lá, a gente entendeu esse cenário e comprou uma caldeira e fez uma série de adaptações nela, uma caldeira que queima resíduo de madeira, e fez com que ela passasse a queimar também o caroço de açaí. Então, desde 2015, a gente
com esse projeto, conseguiu fazer a transição energética, ou seja, eliminar o óleo que essa indústria estava queimando para gerar energia térmica e aproveitando o caroço de açaí que estava disponível lá, que causava um outro problema ambiental. Então, aqui a gente trouxe uma sequência de fotos para vocês entenderem como que é, né? Então, a gente tem o indivíduo da comunidade ribeirinha, que geralmente vai subir no pé e vai pegar o cacho, né, do açaí. Ele vai retirar um a um. Aí, essas pessoas chamam batedores, porque eles batem o caroço o açaí para separar a polpa do caroço. Então, são os batedores. Né? Então, aqui ainda está o fruto na sua forma integral, né? O fruto vai ser batido na sequência. Aí a gente tem aqui o caroço de açaí, né? Então esse é vamos dizer, o combustível que a gente utiliza. Como a gente está lá desde 2015, a gente fomentou uma série de produtores que, ao longo da safra, juntam esse material e nos entregam na entre-safra. Então hoje a gente consegue queimar o ano inteiro o caroço de açaí. Aqui você tem uma foto do nosso barracão que fica do lado da caldeira, né? Então a gente tem uma pá carregadeira que movimenta esse material. Aí esse material ele sobe aqui por essa esteira de alimentação. Essa é uma caldeira biomassa, né? E depois que essa foto não é em Barcarena, tá? É uma foto de outro lugar, mas é só para exemplificar aqui. Depois da queima eu tenho uma cinza. E essa cinza tem um teor nutritivo muito interessante, eu consigo destinar ela para compostagem, para fazer fertilização, dá para fazer bloco de construção. Então, a minha cinza volta também, né, vai para uma outra atividade, para continuar essa sequência desse ciclo de vida do açaí. E aí, então, em 8 anos de projeto, a gente já conseguiu retirar, né, do meio ambiente, mais de 140 mil toneladas de caroço de açaí, eliminou 216 mil toneladas de CO2, né, de serem adicionadas na atmosfera, e produziu 9 mil toneladas de cinzas que foram destinadas para atividades para fazer adubo, fertilizante e outras coisas, né, que fazem com que a cinza volte ao campo e dê longevidade aí ao produto. É isso, pessoal. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado, Roberto. Já fica por aqui também. Vou chamar nossos convidados aqui também para subirem ao palco, por favor. Cris. A Cris falou que vai falar sentadinha do nosso lado aqui. Cristine Naum, a nossa diretora de educação da Abraps. É muito bacana que a gente viu vários, né, exemplos de como poder fazer toda essa economia circular. E parabéns pelo trabalho, pelos cases, muito bacana. E os dados, né, do consumidor, o quanto isso tem trazido e modificado. A gente que acompanha aí desde o final dos anos 90 esse movimento, a gente vê realmente uma mudança. E mais do que isso, né, a gente vê em sala de aula, já com alunos, alunas na graduação, na pós-graduação, na MBA, o pessoal já mudando efetivamente esse comportamento, indo buscar esse tipo de tema. Tá bom? Cris, por favor. Legal, obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Ricardo e ao Marcos pela minha promoção a diretora. Eu também fiquei sabendo agora. Aqui a gente promove rapidamente, assim, sim, né? Excepcional, muito obrigada. Depois a gente conversa. Estou brincando. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cristine Naum. Eu trabalho com sustentabilidade em grandes empresas há cerca de 20 anos. Eu e Marcos nos conhecemos em 2004, né, Marcos? Abafa, 2004. E desde lá a gente tem trazido essa agenda em grandes empresas. Há um ano, mais ou menos, eu me tornei professora de ESG e derivados, né, do ESG, e também uma consultora para empresas, né, de responsabilidade social, ESG e diversidade também. Então, para mim é um prazer estar aqui. Há um tempo atrás, o Marcos me contou de um sonho que ele tinha, né, Marcos, de fazer a Universidade Abraps.
E eu falei, então vamos juntos nesse sonho, e nós começamos agora a estruturação dessa universidade. E por que isso, né, pessoal? Porque a gente percebeu, até no perfil dos alunos, né, que as universidades trazem MBAs de ESG, já é uma realidade, né, alguns cursos do que é ESG e assim por diante, mas a gente sentiu necessidade dos próprios alunos de aprofundar alguns temas, né, de ter experiências diferentes em curso de ESG do que aqueles oferecidos pela academia. Então, a gente se lançou nisso, né, Marcos? E aí a gente tem... fiquem atentos aí às redes sociais da Abraps, que vocês vão poder perceber essa evolução nos cursos, né? E como o Ricardo disse, né, Ricardo? Quem for associado da Abraps vai poder também participar, né, como um instrutor de curso. Então, na segunda-feira, a gente está lançando uma pesquisa para saber o perfil e quem é que gostaria de dar curso e sobre quais temas relacionados ao ESG. Então, são todos muito bem-vindos, né? Bom, o curso que nós estamos lançamos, na verdade, na semana passada, foi um curso de ESG com mentoria. Então, se chama Carreira ESG. E como é que vai ser esse curso? Então, nós vamos ter 5 encontros, e, ao longo desses 5 encontros, os alunos vão entender um pouco do que é ESG e desse mercado, né? Porque muitos, né, chegam a mim, professora, eu queria muito trabalhar com ESG. Eu falo, em que área? Aí dá aquele pã, né? Aquela coisa, e fala assim, que área você quer trabalhar do ESG? Então, por conta disso, a gente lançou esse curso dizendo o que é ESG e, ao mesmo tempo, os alunos vão participar de uma mentoria, né? E essa mentoria vai, aos poucos, ajudando o aluno a fazer uma reflexão sobre o seu momento profissional e quais as expertises que ele precisa desenvolver e qual a área específica para o ESG que ele gostaria de trabalhar. Tá? Então, temos eu, né, que tenho essa experiência grande de ESG, e a Fabiana, que é mentora certificada e também coaching há bastante tempo, né? Então, essa dupla aqui vai trazer esse curso para poder ajudar, né, as pessoas a direcionar melhor as suas carreiras em relação ao ESG. E aguardem que vem muito mais por aí, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Quando a gente desenhou esse pedaço desse nosso painel, né, a ideia era a gente trazer efetivamente os exemplos, né, que a indústria está trazendo. O Álvaro sempre com os dados aí, junto com o Instituto e a Globoscan, e a gente mostrando que como a gente faz para colocar em prática, e que vocês também, né, dentro das suas organizações, dentro das suas escolas, podem colocar isso como uma temática também para a economia circular, regenerativa, para a sustentabilidade, o ESG, que eu acho que é a pauta principal desse nosso painel, né, de como a gente traz a educação e conscientiza mais, né, e vocês viram pelos números, tem uns números que você fica meio tristinho, né, Álvaro, que vai diminuindo, mas tem uns números que você fica feliz que realmente vai mudando. E para começar o nosso debate, para trazer uma pergunta aqui sobre essa questão de educação, eu fiz várias, mas assim, a gente comeu o nosso tempo, literalmente, né, porque começou um pouquinho mais tarde. Como que vocês acham que, dentro do nosso campo educacional, a gente pode levar esses exemplos das empresas, esses dados, para poder trazer mais consciência para essa economia circular, aí pelas experiências de vocês, né, pela pesquisa e pela nossa experiência também. Acho que só para aquecer, depois a gente abre também para o público aqui. Álvaro, quer começar? Oi, posso? Bem, eu acho que educar é uma parte do processo, né? E até acredito que tem acontecido, né? Talvez não na escala e velocidade que a gente gostaria, mas acontece, a gente percebe, sobretudo na educação infantil, e um movimento interessante no sentido de práticas mais sustentáveis. No entanto, por exemplo,
e é ótimo vocês estarem com a iniciativa educacional da Abraps, eu vejo uma certa lentidão no mundo acadêmico, nas universidades, em colocarem de forma transversal o tema da sustentabilidade em várias ciências, em várias disciplinas, né? Eu vejo algumas muito atrasadas em relação a isso, né? Então, isso é um problema, porque são os próximos profissionais, né? Os profissionais que estão aí no limiar de, nos próximos 5 anos, estarem dentro do mercado de trabalho e tal, e eles chegam ainda com um pensamento muito, eu já diria, defasado, né? Então, nesse ponto, acho que toda e qualquer iniciativa é urgente, né, do ponto de vista de educação. Educação é um aspecto, mas, como eu coloquei, é fundamental construir as condições de infraestrutura para que as pessoas possam agir. Elas não vão agir simplesmente porque passaram a ter conhecimento, não basta, elas precisam ter condições para agir. Por exemplo, todas as ações ligadas à reciclabilidade demandam uma certa disponibilidade da reciclagem, disponibilidade. É preciso ser razoavelmente cômodo para as pessoas, para elas poderem aderir mais rápido, né? Não é uma questão... Às vezes a gente é muito voluntarioso, aí eu pego o meu reciclado, eu levo lá longe e não sei o quê, mas isso é 0,00001 que vai ter esse voluntarismo e tal. Para a gente conseguir realmente grandes transformações, precisa ser fácil. Legal, ótimo. Intenção, mais infraestrutura, educação e dentro do mundo corporativo, né? Porque, queira ou não, explicar que você tem que comprar esse produto ou não, ou reutilizar, né? Deve ser uma barreira bem grande quando, além da educação, também entra essa questão financeira, né? Como que é a experiência de vocês dessa conscientização, dessa educação? Sem dúvida nenhuma, o setor acadêmico é extremamente importante em toda essa parte de mudança. É um fator de mudança essencial. A comunicação, ela passa a ser algo fundamental. Gente, nós somos uma corrida contra o tempo. Eu acredito aqui que eu estou vendo, eu acho que eu sou uma das pessoas mais experientes aqui, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas multinacionais que há 20 anos atrás não tinha a menor sensibilidade sobre o tema. Isso eu posso garantir para vocês. Também trabalhei numa empresa, não era uma empresa, trabalhei num clube esportivo grande, né? Eu fui gerente de logística de um clube esportivo que nós não tínhamos preocupação nenhuma com relação a questões de vai gastar com viagem, gasta, sabe? Não vamos fazer, não há preocupação alguma com o consumo, nada. Então eu vejo a comunicação e essa interação, porque uma coisa é certa, o futuro não é descartável, gente. Nós estamos correndo um sério risco, ou a gente conscientiza, ou a gente muda o nosso mindset com relação às questões de consumo. As empresas, elas têm uma parcela muito importante, nós temos que quebrar muitos paradigmas nos profissionais que estão entrando no mercado. Isso é sumamente importante. Então, essa integração entre escola, empresa e fazer uma imersão na comunicação do que nós temos que mudar é uma corrida contra o tempo e é uma questão de sobrevida, porque o futuro ele não vai esperar se nós continuarmos do jeito que nós estamos praticamente consumindo 2 planetas, né, do que nós temos de demanda hoje. Então, esse é o que eu vejo como grande importante para o negócio. Muito legal, Cleiton. Então, o Cleiton não é só lá na venda, é aqui no coração, a gente sentiu, né? Muito bom, Roberto, por favor. Eu acho que destacar a questão da educação ambiental, né? Eu acho que é uma matéria que a gente está aprendendo agora, né? Então, sim, pouquíssimos pós-graduados nesse tema, né? Gente que olha há muito tempo para esse tema, está olhando há 20, 15 anos.
E aí eu acho que me traz um dilema, assim, que é, a gente deveria investir muito em educação ambiental nas escolas. Eu acho que as escolas, a gente devia sedimentar a educação ambiental totalmente mudada, por exemplo, através dos 17 UDS. Mas a questão que eu levanto é, será que dá tempo de fazer isso? Será que a gente consegue estruturar essa nova lógica e dinâmica de ensino infantil? Mas será que vai dar tempo? Talvez não, né? Então, talvez as coisas tenham que andar em paralelo e aí a gente conseguir trazer a educação ambiental para todas as idades, né? Não só para as crianças. E o exemplo de vocês, né, como uma oportunidade que geralmente era visto como alguma coisa que descarta e vira um negócio, né? Quando se transforma esse mindset, seja economia circular, seja sustentabilidade, ESG, acho que esse papel fundamental, né, de olhar esse mundo e esses problemas e desafios do mundo como uma oportunidade também de negócio, também uma oportunidade de mobilização, de mudança, transformação, porque, queira ou não, ainda é como que se rege o mundo hoje, né, para poder mudar esse comportamento. Cris, qual que é a sua percepção no dia a dia nas escolas e tudo mais? Bom, eu acho que a gente tem aumentado muito o número de alunos, né, que se interessam pelo tema ESG. Então, a gente vê assim, de 20 que a gente tinha na última turma, né, Marcos, que nós fizemos, passou para 50. Então, e o perfil também mudou muito, né, que é uma coisa importante. A gente está vendo muito mais líderes mais maduros querendo saber sobre ESG e querendo se informar sobre o tema, né? Então, não só nas escolas, mas também nas empresas, eu acho que a formação dos líderes em ESG, em sustentabilidade, é o que vai mudar a rota, vamos dizer assim, da empresa em relação aos negócios, né? Então, os líderes cientes do seu papel, né, e cientes de que eles têm que gerar valor, não só para o financeiro, mas para o ambiental e para o social, isso vai mudar completamente o rumo da economia, né? Então, quanto mais a gente puder formar os líderes, trazer essa galera nova que está chegando, né, e, ao mesmo tempo, falar com os líderes mais velhos, um pouco da nossa geração, mais da minha, né, Marcos? Mas a nossa geração, eu acho que esse é um movimento super importante. É isso, né? Então, essa missão de transformar, né, a economia linear, bem colocado, como economia circular e começar a ver que não tem fim, né, como já foi discutido nos outros painéis também, é a grande diferença para que a gente possa trabalhar e entender esse raciocínio, né? É muito difícil, né? Porque eu trabalhei com muitos engenheiros e acho que a primeira coisa que aprende é como fazer uma produção, né, e entregar alguma coisa. E, na verdade, você não entrega nada, né, porque ele vai continuar circulando. Então, acho que esse raciocínio é até difícil para a gente, no nosso dia a dia, que a gente tem um fim das coisas e, na teoria da economia circular e toda essa parte que a gente está trazendo aqui, é realmente modificar esse tipo de pensamento, tá? Pessoal, vamos fazer perguntas. Eu tenho quantos minutos? Ricardo, eu mandei o WhatsApp, vocês nem prestaram atenção. Estão me ignorando aqui. A apresentação foi muito boa. E eu tenho duas perguntas. Uma é, quais as oportunidades e ameaças que vocês enxergam para expandir as práticas sustentáveis ao longo da cadeia de valor? E a gente vê que, por exemplo, melhoria contínua, qualidade, hoje são coisas muito difundidas nas indústrias. E isso é quase cultural, né? E a gente, muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando, pô, a sustentabilidade precisa ser um tipo, né? Precisa entrar nisso. Então, a outra pergunta é como expandir a conversa e as práticas para os outros setores e áreas das indústrias e empresas. Bom, gente, riscos, eu acho que a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas, né? Para o mundo corporativo, sempre o que é sustentável é caro, sempre o que é sustentável é inviável, né? Nós temos um exemplo clássico dentro do nosso negócio, onde a gente tem uma
Quando você fala em integrar cadeia de suprimentos, por exemplo, que é o nosso negócio, você envolve diversas áreas, diversas pessoas dentro de uma empresa, e sempre tem alguém que tem essa mentalidade de que isso pode aumentar o meu custo e inviabilizar algum processo. Então, nós precisamos entender e discutir isso de uma forma muito clara e conscientizar de que não é só uma questão sustentável, a gente precisa trabalhar de uma forma de conscientização mesmo interna nas próprias empresas. Tá? A gente enfrenta isso no nosso dia a dia. Tá? E esse é o nosso trabalho. Fazer um plano de negócios onde é um ganha-ganha, né? Que nós estamos ganhando, a empresa está ganhando, e o meio ambiente está ganhando, e o mundo está ganhando. Nós somos uma empresa sustentável, nós somos aqui todos discutindo sustentabilidade, mas é formar quebrar esses paradigmas de que o sustentável é caro. O sustentável pode ser caro para o nosso futuro, né? Então, é caro para a vida. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. Na questão profissional, eu acho sumamente importante. O mundo passa por mudanças, né? Sempre vai existir mudanças. E, por exemplo, antigamente você tinha o condutor lá do elevador que o cara apertava. Essa função não existe mais. E vocês podem ser a função do trabalho do futuro. Vocês são o futuro, né? Vocês vão estar trazendo para o nosso mundo um conceito de negócio que é rentável, né, para todo mundo, para o planeta. E essa conscientização é que é sumamente importante na mudança. Porque se hoje nós ainda temos um conflito muito grande entre o que é rentável e o que é sustentável. E isso a gente precisa mudar. Isso eu vejo como um grande risco ainda para o negócio. Esse entendimento é o mais difícil de todos, talvez, né? Algum comentário? Não? Acho que eu ia responder a segunda pergunta que Por ela favor. fez. Acho que você colocou muito bem, né? Eu lembro, há uns 20 anos atrás, falava-se muito da certificação ISO, de qualidade, né? Então, era um selo que era muito enaltecido. Hoje em dia, raramente alguma empresa você vê comunicando. Por quê? Porque essa lógica da qualidade já veio para a base do negócio, então o produto ou o serviço já se desenvolve com aquilo incorporado. E é exatamente isso que eu acho que tem que acontecer com a sustentabilidade, né? A gente tem que, os negócios, acho que foi falado no painel anterior, né? A missão das empresas já tem que nascer alinhada com a agenda dos ODS. Eu considero a Combil tenha isso, né? A gente a gente gosta de brincar que cada real que a gente fatura são toneladas de CO2 na atmosfera que estão sendo evitadas. Então, eu não tenho um conflito na agenda, né? Não é que eu sou uma produtora de cosméticos e quanto mais eu produzo, mais lixo eu gero e aí eu tenho que tomar medidas contra isso. Então, é realmente um processo que eu acho que vai acontecer, mas, de novo, talvez precisasse acontecer mais rápido para que a gente não tenha, né? Muito bom. Dá para ficar a tarde inteira. O pessoal do próximo painel aí, desculpa. A gente vai ficar aqui. Não, estou brincando. Mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Aqui lá no fundo. Boa tarde. Todos vocês trabalham em empresas grandes, mas eu tenho uma pergunta mais focada assim, para como vocês veem o movimento de empreendedores de impacto ambiental e social. E aí, vou ver se eu consigo traduzir essa pergunta, né, da minha cabeça para a minha boca. Mas o que eu gostaria de entender é como vocês estão vendo a coexistência da necessidade de se provar escalabilidade nos produtos para se conseguir um investimento, para conseguir ter um impacto significativo e a própria prova do impacto ambiental significativo e verdadeiro, né? Como que isso vai coexistir nesses hubs de inovação agora? Eu posso começar a responder. Acho que um componente fundamental, e é ótimo que você tenha perguntado, é a inovação. A gente não vai conseguir ter digamos, um modelo mais sustentável de desenvolvimento fazendo o que a gente fez até agora, né? Então, é só inovando. E, portanto, todos os movimentos
de empreendedorismo e que estão absolutamente conectados em gerar inovação, eles são essenciais e eu acho que eles estão cada vez mais ganhando espaço, escala e sendo, inclusive, com os ecossistemas que as grandes empresas têm tentado criar para que a inovação aconteça de forma mais distribuída e que mais rapidamente possa ser absorvida nos grandes negócios, né? Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Acho que realmente um grande desafio próximo futuro é a mensuração de impacto. Então, de fato, ter métricas que realmente mensurem o impacto provocado pelas práticas mais variadas que estão passando a ser adotadas, né? Esse talvez seja um grande limiar para que a gente possa melhor entender o efeito, né, dessas inovações na sociedade, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista econômico, né? Bom, muito bom. Respondida a pergunta? Ótimo. Pessoal, eu vou deixar a última rodada aqui de encerramento. Vou pedir para vocês deixarem seus contatos, porque deve ter muitas dúvidas. Eu tenho várias. Eu fiz uma das minhas 7 perguntas que eu tinha, depois eu mando para vocês. E aí, para também não atrasar o próximo painel, então, quer começar daqui? Por favor, Cleiton. Bom, rapidamente, eu agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, o nosso business, né, e vocês conhecerem um pouco mais. A primeira pergunta que eu fiz logo que comecei aqui o nosso encontro é se vocês conheciam nosso negócio, praticamente 90% não. Né? Eu acho que agora vocês estão um pouco mais alinhados com a nossa proposta e estamos à disposição de vocês. Qualquer questionamento, fiquem à vontade. Nosso time de comunicação também está super aberto e estamos juntos nessa luta, né? Somos um único planeta, gente. Então, vamos trabalhar todos juntos. Obrigado, Cleiton. Roberto. Bom, queria agradecer a todos também a presença, agradecer ao NACA, agradecer ao Márcio, e agradecer ao Nibis aqui pelo belíssimo lugar aqui para a gente fazer esse evento. Bom, eu acho que eu passei os meus contatos aí. Apesar de ter saído o Roberto de Carvalho, eu sou o Veras. Eu me chamo de Veras e até foi curioso porque o Roberto de Carvalho, né, foi quase uma homenagem aí ao adeus da Rita Lee, né? Eu tenho esse... Ele é meu xará, mas eu sou o Veras. Sempre Roberto Veras. A gente pode chamar você para cantar também, se você quiser. Mas é isso. Então, eu estou no LinkedIn, no Instagram, Roberto CVJ, e quem quiser ir falar sobre Sistema B, ou Combi, ou Transição Energética, só me acessar lá, a gente marca um bate-papo aí, então fico super à disposição aí a todos. Isso e na internet também, hein? Não esquece de falar. Cris? Pessoal, eu acho que sustentabilidade ESG é uma grande oportunidade de negócios, né? Como o colega ali atrás colocou, negócios de impacto e também interferência ou influência na cadeia de valor. Então, é assim, pessoal, sustentabilidade é oportunidade de negócio, né? Se a gente tiver essa visão, e só vai existir, na verdade, dentro desse modelo econômico que a gente tem estabelecido. Então, assim, pensem em inovação, pensem em lucro, pensem em resolver problemas que as empresas não estão conseguindo perceber e que elas têm, né? E, para isso, pessoal, estudem sempre. Precisa estudar muito, né? É um novo mindset que a gente precisa ter, são novas competências. Então, convido vocês aí a estarem sempre plugados, sempre atentos ao que está acontecendo no ESG. Obrigado, Cris. Álvaro? Bom, também quero agradecer muito o convite. Enfim, tenho um carinho muito especial pelo Nibis aqui, já realizei eventos aqui. Então, para me localizar é razoavelmente fácil. Meu e-mail meu nome com quem eu me apresento, alvaro.almeida@globescan, que é o nome da consultoria, scan de escanear o mundo, o globo, então globescan.com, e estou à disposição de todo mundo que queira ter um pouco mais de informação sobre o que a gente faz. Obrigado, pessoal. Uma tarde voluntária, no sabadão, né?
Acho que, antes de finalizar, teve, antes do almoço, um vídeo sobre o Manifesto 2030, né, 17h30. 17h30. É muito número, gente, eu não decoro assim. Pera aí, 17h30, que é exatamente da Abraps. Então, quem não sabe da Abraps, que a gente está falando da Abraps como todo mundo conhecesse, né? Então, a Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que agora já passou da sua maioridade de 10 anos, agora a gente já sabe andar, falar algumas coisas, e que eu tenho a honra de poder assumir novamente a presidência agora, depois dos meus vários colegas que tocaram a Abraps. Eu sou um dos idealizadores e fundadores da Abraps. E para vocês conhecerem mais, é abraps.org, que estava no manifesto, que você pode, que a Cris estava falando da associação, e você também pode entrar no manifesto aqui junto com a gente, sempre apoiado pela Unibis Cultural, Unibis e várias outras organizações, para que nós, profissionais, cada vez mais do desenvolvimento sustentável, da economia circular, enfim, possa trabalhar em prol, em juntos, em conjunto, que é o meu, na verdade, grande paradigma, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, fica cada um fazendo uma coisa aqui, ali, né? E falta essa união nossa, e muito bacana que está todo mundo hoje à tarde aqui, com várias referências, repertórios, para poder juntos aí criar esse movimento de verdade, que tem também das empresas, tem do governo, mas precisa das pessoas e dos profissionais. Por isso que a gente chama, agradece a sempre a Unibis Cultural, que está abrindo as portas para a gente, e aí eu estou falando como a Abraps e com todos os nossos milhares, centenas de associados, logo vai ser milhares, com certeza, para a gente poder juntos fazer tudo isso. Tá?